Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de abordar brevemente as fórmulas inerentes a juros compostos. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça os 3 Cs. O primeiro C é de curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita, faz isso agora que você já não esquece. O segundo C, que é de comentar, ou seja, ao final deste vídeo, utilize a área de comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo dando sugestões a respeito de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, se você gostar desse vídeo, faça o terceiro C, que é o de compartilhar. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com todo aquele que queira aprender um pouco mais de matemática financeira. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo, em particular, é apresentar algumas fórmulas inerentes a juros compostos. Só que, antes de começar a apresentar essas fórmulas, é preciso fazer algumas considerações. Veja, nesta playlist, eu vou deixar aqui o card no alto da tela, tem uma série de vídeos que tratam do conceito do que entendemos por juros e também do regime de capitalização simples, ou juros simples. A ideia básica aqui é a seguinte: imagine que você tenha um dinheiro, que eu vou chamar de capital, e você está emprestando esse capital para alguém. Em virtude de processos inflacionários, você tem uma perda do poder de compra do seu dinheiro. O que eu quero dizer? Este capital que você emprestou hoje, daqui um mês, ele não vai estar comprando a mesma coisa que você conseguiria comprar hoje. Há uma desvalorização. Mas, voltando ao nosso exemplo, você pegou o capital e decidiu emprestar para alguém. Daqui um determinado período, essa pessoa vai lhe devolver esse dinheiro. Mas ela não pode devolver a mesma quantidade, porque entre o período que você empresta e o período que você vai receber, aconteceu uma perda inflacionária do poder de compra. Por isso, essa pessoa precisa de devolver aquilo que você emprestou hoje, acrescido de uma recompensa ou de algo que compense esta perda inflacionária que você teve. Este algo que compense é o que nós chamamos de juros. Então, os juros é uma recompensa pelo fato de você ter ficado com uma indisponibilidade temporária de um capital. Perceba que eu utilizei o exemplo do dinheiro, mas isso não precisaria ser necessariamente dinheiro. Por exemplo, uma loja que vende um produto a prazo, ela deixa de receber um valor monetário no tempo presente para recebê-lo no futuro. Só que ela precisa de uma compensação, porque no futuro este valor no tempo presente sofreu uma perda inflacionária. Então esta compensação é o que se chama de juros. E considerando formas de calcular juros, um primeiro processo, que é mais elementar, é o processo de juros simples, que basicamente calcula os juros em cima do capital inicial emprestado ou cedido. Ou seja, com base nesse capital inicial, eu estabeleço o valor dos juros que eu irei receber em cada período de capitalização, período este referenciado por uma taxa. O regime de juros compostos, ele tem uma diferença com o regime de juros simples. A primeira diferença é que o regime de juros compostos considera que os juros formados em cada período são acrescidos ao capital, formando o montante do período. E aí a diferença é que o montante passa a render novamente. Então, enquanto no juros simples o valor dos juros são calculados sempre em cima do capital inicial,
No caso de juros compostos, o que se pensa é o seguinte: você tem um determinado capital, eu estabeleço um período de capitalização, ou seja, um período mínimo necessário para a formação de juros. Ao final desse primeiro período, eu pego o capital e somo com os juros que rendeu ali. Me gera um montante. Quando eu passar para o segundo período, eu vou calcular os juros sobre este montante que eu tenho. E ao final do segundo período, eu vou ter um novo montante. Aí eu vou calcular juros em cima desse segundo montante para estabelecer o terceiro. E assim por diante. Do ponto de vista técnico, o regime de juros compostos é superior ao de juros simples, principalmente porque o de juros compostos permite o fracionamento dos prazos. Veja, no caso de juros simples, se eu tenho uma operação que dura 2 anos, eu parto do pressuposto que os juros só serão formados ao final do segundo ano. Eu não poderia fazer o seguinte: numa operação de 2 anos, calcular os juros no final do primeiro ano, ter um montante e reaplicar este montante por mais um ano. Isso dá diferença. Para juros compostos, com essa ideia de você calcular juros em cima do montante que você obtém ao final do período anterior, esta técnica te permite trabalhar com fracionamento de prazos. E isso retrata uma operação mais realística, já que quando nós estivermos falando de equivalência financeira, no caso de juros compostos, eu posso apurar em qualquer data, evitando qualquer tipo de distorção. Agora, para definir uma fórmula para os juros compostos, eu vou começar analisando um exemplo. O exemplo vai ser o seguinte: imagine que eu tenho uma aplicação de R$ 1.000 que foi aplicada uma taxa composta de 10% ao mês. Eu vou identificar por PV o valor presente, que é o que em juros simples nós chamamos de capital. Aqui vou usar PV porque na maioria das calculadoras financeiras é esta sigla que aparece ali, PV, valor presente. Na realidade, o PV seria valor presente em inglês, que é present value. Então, vou utilizar PV no lugar de capital e vou calcular o valor futuro, que é o que a gente chamava de montante. Neste caso, a sigla utilizada é FV. A motivação da sigla é a mesma, porque na maioria das calculadoras financeiras o montante está identificado com FV, e FV significa valor futuro, só que pegando a sigla em inglês, que é Future Value. Então, considerando isso, eu vou analisar a formação de juros para este caso. Então veja, no primeiro mês, o que eu tenho? De juros, terá rendido 10% de 1.000, que foi aquilo que eu apliquei originalmente. 10% de 1.000 nós calculamos como 0,1 vezes 1.000. 0,1 vezes 1.000 dá 100. Então, o meu valor futuro, ao final do primeiro mês, estou considerando uma taxa mensal, este valor ficaria os R$ 1.000 do capital, mais exatamente este valor de juros. Então, vou escrever 0,1 vezes 1.000. E, portanto, perceba, se eu colocasse 1.000 em evidência, ficaria 1.000 vezes 1 mais 0,1. Neste caso, como nós sabemos que o valor dos juros é 100, então eu teria 1.000 mais 100, isso daria 1.100. E eu quero chamar a atenção para um detalhe. O que de fato acaba gerando a formação de juros é este fator que eu estou destacando, o 1 mais 0,1. Agora, no mês 2, o que aconteceria? Iria render 10% daquilo que eu tinha no mês 1.
Então veja, como fica o meu valor futuro? Eu vou pegar aquilo que eu tinha no mês 1, que seria 1.000, vezes 1 mais 0,10, que aqui fizemos a conta, dava 1.100. E é este valor que eu vou deixar render por mais um mês. Como o fator de capitalização aqui é 1 mais 0,10, significa que eu vou pegar este valor e o resultado multiplicar novamente por 1 mais 0,010. Perceba que isso eu posso escrever como 1.000 vezes 1 mais 0,010 ao quadrado. Ou seja, isto é 1.000 vezes 1,1 ao quadrado. 1,1 é 1,21, portanto dá 1.000 vezes 1,21 e multiplicando isso vira R$ 1.210. Agora veja, só para que nós compreendamos melhor como é que esses juros estão sendo formados, eu vou fazer uma decomposição desse valor futuro. Então, o que eu tinha? R$ 1.000 era o capital que foi investido. No primeiro mês, ele rendeu R$ 100. Agora, pro segundo mês, o que eu estou fazendo? Eu estou rendendo 10% dos mesmos 1.000. Então, eu teria mais R$ 100 no mês 2. Só que aqui eu estou considerando sobre o capital, assim como no mês 1. E além disso, eu teria mais R$ 10, que seriam os juros sobre os juros produzidos no mês 1. Então, na realidade, o que eu estou fazendo nesse segundo mês é, eu tenho R$ 1.000, então eu calculo 10% de R$ 1.000. Isso forma juros no mês 1. E também eu vou pegar este mesmo valor, R$ 100, e calcular como juros no mês 2. Só que além disso, eu vou calcular 10% de 100. Ou seja, eu estou fazendo juros sobre os juros que eu tinha calculado no final do mês 1. E é por isso que na hora que eu somo isso tudo, eu tenho R$ 1.210. Agora, no mês 3, o que aconteceria? O meu valor futuro seria tudo aquilo que eu encontrei até o mês 2, ou seja, tudo aquilo que eu apurei até o mês 2 como montante, e vou deixar render por mais um mês a taxa de 10% ao mês. Então, o que nós tínhamos apurado no final do mês 2 era 1.000 vezes 1 mais 0,10 ao quadrado. Como eu vou deixar rendendo por mais um mês, eu vou multiplicar por esse mesmo fator. Então, vezes 1 mais 0,10. E aí, a hora que eu faço este produto, isso daria 1.000 vezes 1 mais 0,10 ao cubo. Neste caso, meu valor futuro ficaria assim: 1.000 vezes 1,1 elevado a 3, ou seja, 1.000 vezes 1,1 elevado a 3 é 1,331. E no momento que eu fizesse a multiplicação, isso daria R$ 1.331. E este processo seguiria daí em diante. Para que a gente identifique uma fórmula geral, eu vou pensar o que acontece num determinado mês N. Então veja, num determinado mês N, eu teria que esses R$ 1.000 renderiam montante no mês 1,
depois um montante no mês 2, um montante no mês 3, tudo pensando como referência o mês anterior, ou seja, o montante do mês 1 leva em conta o capital inicial para juros. O montante do mês 2 leva em conta o montante do mês 1. O montante do mês 3 leva em conta o montante do mês 2, e assim por diante. Mas perceba que nos cálculos que foram feitos até agora, é possível identificar um padrão. Veja só, tanto no mês 3, voltei uma tela, quanto no mês 2 e no mês 1, eu tenho 1000 vezes um fator. Então, no mês N, eu vou ter 1000 vezes um fator. E perceba que o fator que ele está multiplicando, a menos o expoente, é sempre 1 mais 0,10. O que muda? É o expoente que está aqui. Perceba, no mês 3, o expoente era 3. Voltei novamente para que possamos observar. No mês 2, o expoente era 2. No mês 1, eu posso entender que o expoente que está aqui é 1. Então, no mês N, o expoente que vai aparecer aqui é N. E perceba, estes R$ 1.000 eram um valor presente. E este 0,10 é a taxa, só que no seu formato unitário. Exatamente observando esta formação, é possível identificar uma fórmula geral. E a fórmula geral é a seguinte: o valor futuro vai ser o valor presente vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Tempo, neste caso, quantidade de períodos de capitalização. Passando esse 1 mais a taxa elevado ao tempo dividindo, eu tenho esta segunda expressão. E assim como ocorre em juros simples, quando eu pego o valor presente e multiplico por 1 mais a taxa elevada ao tempo, eu estou capitalizando, e por isso que este fator é o que eu vou chamar de fator de capitalização ou de valor futuro, só que agora juros compostos. E perceba que quando eu estou dividindo o valor futuro, eu estou olhando para um valor no passado. Ou seja, eu estou atualizando um valor. Perceba que essa expressão eu posso escrever assim: o valor futuro vezes 1 dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. E aí este fator eu vou chamar de fator de atualização, ou ainda fator de valor presente a juros compostos. Então perceba o seguinte: se eu estou multiplicando por 1 mais a taxa elevada ao tempo, eu estou vendo um valor no futuro. Se eu estou dividindo por 1 mais a taxa elevada ao tempo, eu estou vendo um valor no passado. E só para que tenhamos uma ideia gráfica desta movimentação, o que eu estou dizendo é o seguinte: se eu tenho um valor presente e gostaria de ver quanto ele vale aqui no tempo futuro, o que eu faço é pego o meu valor presente e multiplico por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Agora, se eu tenho um valor futuro e gostaria de ver quanto que ele vale num tempo presente anterior, aí o que eu faço é eu pego o meu valor futuro e divido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, são essas movimentações com esses fatores que me permitem fazer uma espécie de equivalência financeira ao longo de um determinado tempo, seja para ver quanto vale no futuro, quanto para atualizar um determinado valor. Vamos fazer alguns exercícios, então, para que essas ideias fiquem mais claras. Então, imagine o seguinte: eu tenho uma pessoa que deseja obter R$ 27.500 dentro de um ano.
A pergunta é, quanto ela tem que depositar hoje numa alternativa de poupança que rende 1,7% de juros compostos ao mês? Então, o que esta pessoa deseja obter é o que eu vou chamar de valor futuro, 27.500. Ela pretende obter dentro de um ano, só que perceba que a taxa está ao mês. E aqui eu preciso deixar a taxa e a unidade de tempo na mesma medida. Então, se a minha taxa eu vou usar 1,7% ao mês, que em taxa unitária eu posso escrever como 0,017, o N em questão será 12, porque um ano tem 12 meses. A pergunta é, quanto ela deverá depositar hoje? Ou seja, o que eu estou procurando é o valor presente. Agora, como eu estou atualizando um valor futuro, o valor presente vai ser o valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo. O valor futuro é 27.500 dividido por 1 mais 0,017 elevado a 12, ou seja, 27.500 dividido por 1,017 elevado a 12. E ao fazer essa conta, eu calculo que o valor presente é 22.463,70. Em outras palavras, 22.463,70 hoje são equivalentes, considerando esta operação, a R$ 27.500 daqui a um ano. Eu voltei para a tela que mostra o deslocamento gráfico do dinheiro de maneira exemplificada para mostrar uma outra fórmula que eu não apresentei ainda. Porque veja, até agora eu apresentei a fórmula do valor futuro e do valor presente, que relaciona essas duas coisas, mas eu não mostrei ainda qual seria a fórmula dos juros compostos, ou seja, do valor dos juros. Perceba o seguinte, para que eu possa identificar os juros, eu vou pegar o valor futuro e vou fazer a diferença dele com o valor presente. O valor futuro, ele é dado pelo valor presente vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, menos o valor presente. Agora o que eu faço então para obter a fórmula? Este valor presente eu vou colocar em evidência. Então vai ficar o valor presente, a primeira parcela dividida por ele, sobra apenas 1 mais a taxa elevada ao tempo, menos o valor presente dividido por ele mesmo, 1. Então, esta expressão aqui é a expressão que eu posso utilizar para identificar os juros, o valor dos juros, no regime de capitalização composto. Tendo feita essa observação, passemos a mais um exemplo. A pergunta é, qual é o valor de resgate, ou seja, o valor futuro, de uma aplicação de R$12.000 em um título pelo prazo de 8 meses à taxa de juros composta de 3,5% ao mês. Então, o valor de resgate é o valor futuro de uma aplicação de 12.000. Então, este seria o meu valor presente em um título pelo prazo de 8 meses. Então, o N é 8 e a taxa de juros é 3,5% ao mês. Perceba que não houve necessidade de conversão, porque o tempo e a taxa de juros, ambos estão na mesma unidade. 3,5% eu posso escrever como taxa unitária 0,035. Agora o que eu tenho? Para determinar o valor futuro, eu pego o valor presente e multiplico por 1 mais a taxa elevado ao tempo. O valor presente é 12.000 vezes 1 mais a taxa, 0,035, elevado a 8. Então, isso fica 12.000 vezes 1,035
elevado a 8. E quando você faz esse cálculo, você conclui que o seu valor futuro é 15.801,71 centavos, ou seja, R$ 15.801,71. No exemplo 3, o que eu vou fazer é determinar a taxa mensal composta de juros de uma aplicação de R$ 40 mil, que produz um montante de R$ 43.894 ao final de um quadrimestre. Então perceba, o meu valor presente é 40 mil. O meu valor futuro é 43.894. A taxa é o que eu estou procurando. E um N eu vou usar 4, porque o que eu desejo é a taxa mensal. Só que ele ficou aplicado em um quadrimestre. Um quadrimestre são 4 meses, então para ter a taxa mensal, o tempo tem que ser dado em meses. Por isso que eu vou usar 4. Desta forma, o meu valor futuro vai ser o valor presente vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. O valor futuro é 43.894. Isso é igual a 40 mil vezes 1 mais a taxa elevado a 4. Agora, passando 40 mil dividindo, eu concluo que o resultado vai ser 1,09735. Isso fica igual a 1 mais i elevado a 4. Agora o que eu farei é tirar a raiz quarta dos dois lados. Ao tirar a raiz quarta de 1,09735, para deixar com 4 casas decimais, e aqui eu farei um arredondamento, isso dá 1,0235. E do outro lado, quando eu tirar a raiz quarta, eu apenas terei cancelado esse expoente, ou seja, isso é 1 mais i. Agora, eu vou passar o 1 para o primeiro membro e concluo que este i vale 0,0235. Colocando em porcentagem, o i é 2,35% ao mês. E isto encerra este exercício. No exercício número 4, eu tenho uma aplicação de R$ 22 mil que é efetuada numa certa data, produz a taxa de juros compostos de 2,4% ao mês, um montante de R$ 26.596,40 em uma data futura. A pergunta é qual é o prazo da operação, ou seja, quantos meses isso ficou aplicado. Então perceba, o que eu tenho é o meu valor presente, que é 22 mil, o meu valor futuro, que é 26.596,40, a taxa, que é 2,4% ao mês, que eu posso escrever como 0,024. E por fim, o que eu desejo calcular? É quantos meses isso ficou aplicado. Perceba que, neste caso, como a taxa é mensal, eu parto do princípio que a capitalização ocorre em meses, ou seja, o meu N precisa ser um valor inteiro de meses. Agora, façamos as contas. Então, o valor futuro é o valor presente vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. O valor futuro, 26.596,40. O valor presente, 22 mil, vezes 1 mais a taxa, ou seja, 1 mais 0,024 elevado a n. Então a primeira coisa que eu irei fazer é o seguinte: eu vou pegar esse 22 mil que está no segundo membro, como está multiplicando, vou passar dividindo.
No momento que eu fizer essa divisão, eu vou utilizar 5 casas decimais depois da vírgula. Então isso fica 1,20893. Isso é igual a 1,024 elevado a n. Aqui eu vou utilizar o logaritmo, porque tem uma propriedade bastante interessante dele, que vai me permitir trabalhar com esse expoente. Então, o logaritmo de 1,20893 vai ser igual ao logaritmo de 1,024 elevado a n. Perceba o seguinte, quando eu falo logaritmo, significa que nos dois membros da equação eu tenho que utilizar o mesmo logaritmo. Eu estou utilizando aqui o logaritmo de base 10, mas poderia-se utilizar o logaritmo de qualquer outra base, inclusive o logaritmo natural. O que importa é a base do logaritmo que eu usar no primeiro membro precisa ser a mesma base no segundo membro. E por que eu estou utilizando o logaritmo? Porque uma propriedade interessante de logaritmos é que quando eu tenho o logaritmo de um número elevado a outro, esse expoente eu posso passar para frente do logaritmo. E, portanto, o que eu tenho é, veja só, o logaritmo de 1,20893 é igual a n vezes o logaritmo de 1,024. E agora, o que eu concluo é que o n vai ser o logaritmo de 1,20893 dividido pelo logaritmo de 1,024. E ao fazer essa divisão, eu concluo que isso dá 8. Portanto, o n, neste caso, são 8 meses. E aqui eu estou utilizando a unidade mês, porque a taxa com a qual estamos trabalhando é uma taxa mensal. No exemplo 5, eu vou determinar o valor dos juros de um empréstimo de R$ 88.000, empréstimo esse feito pelo prazo de 5 meses, a taxa composta de 4,5% ao mês. Então veja, o que eu estou procurando aqui é o valor dos juros. O prazo são 5 meses, como a taxa é mensal, não precisarei fazer nenhuma adaptação. E aí o 4,5% ao mês, para fins de cálculo, usamos a taxa unitária, que é 0,045. E o valor presente deste empréstimo é R$ 88.000. É claro que eu poderia aqui calcular o valor futuro e fazer a diferença entre o valor futuro e o presente para determinar o valor dos juros. Só que aqui eu vou utilizar a fórmula dos juros direto. Então, os juros é dado pelo valor presente vezes 1 mais a taxa elevada a n menos 1. Então, o valor presente, 88.000, vezes 1 mais 0,045 elevado a 5 menos 1. Então, o valor dos juros é dado por 88.000 vezes 1,045 elevado a 5 menos 1. Agora, quando você faz 1,045 elevado a 5 menos 1 e o resultado disso você multiplica por 88.000, isso dá R$ 21.664,01. Então, este é o valor dos juros obtido nesta operação. Se eu quisesse determinar um montante após esse cálculo, basta pegar o valor presente e somar com o valor de juros.
Veja, nós fizemos alguns cálculos envolvendo a fórmula de juros simples, a fórmula do valor futuro ou montante, o que envolve o valor presente ou capital, mas perceba que quando a gente fala em valor presente, ele necessariamente não está se referindo ao valor expresso no início da operação. Embora os exercícios com os quais nós trabalhamos até aqui, você tenha essa ideia embutida, quando eu falo em valor presente, eu não estou pensando no início da operação. O valor presente seria um valor que eu estou apurando em algum momento antes do valor futuro. Então, para deixar mais clara essa ideia, vamos fazer este exemplo. O que se pede é: calcule quanto será pago por um empréstimo de R$20.000, vencível de hoje a 14 meses, ao se antecipar por 5 meses a data do seu pagamento, sabendo que o credor está disposto a atualizar a dívida a uma taxa composta de 2,5% ao mês. Vou fazer então um fluxo de caixa só para que se entenda o que está acontecendo aqui. Então, graficamente, o que eu tenho é o seguinte. Nesse instante, eu começo a pegar o empréstimo, ou seja, aí é o instante zero. E quando chegar aqui, eu terei que pagar R$20.000 no final da operação. Só que a operação é vencível de hoje a 14 meses. Ou seja, no mês 14 eu tenho que pagar 20 mil. No entanto, eu quero fazer uma antecipação. Ou seja, eu vou pagar esses 20 mil 5 meses antes. 5 meses antes eu vou pagar no mês 9. E aí a pergunta é: quanto que eu vou pagar aqui? Perceba que quando a gente fala em valor presente, pode passar a ideia de que eu estou considerando o valor no início da operação. Mas na realidade, o pagamento que será feito aqui também vai ser entendido como um valor presente, porque eu estou atualizando em relação ao valor futuro. Neste caso, a taxa da operação é 2,5% ao mês, que eu vou escrever como 0,025. E o N que eu vou utilizar é 5, porque eu estou atualizando em 5 meses. Portanto, como é uma atualização, para determinar esse valor presente, eu pego o valor futuro e divido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. O valor futuro é 20 mil, dividido por 1 mais 0,025 elevado a 5. Então eu tenho 20 mil dividido por 1,025 elevado a 5. E este valor é R$17.677,09. Este então seria o valor presente, ou seja, o valor atualizado que eu pagaria no 9º mês. Uma coisa importante a ser ressaltada aqui é que quando nós estamos trabalhando com essas fórmulas de valor presente e valor futuro para juros compostos, nós podemos atualizar vários capitais ou vários valores monetários ao mesmo tempo. Perceba que até o momento nós trabalhamos ou com a capitalização de um valor ou com a atualização de um único valor. Na realidade, nós podemos fazer isso com mais de um valor simultaneamente. E, a título de exemplificação, façamos esse exemplo número 7. Admita um empréstimo que envolva os seguintes pagamentos: 15 mil de hoje a 2 meses, 40 mil de hoje a 5 meses, 50 mil de hoje a 6 meses e 70 mil de hoje a 8 meses. O devedor em questão deseja apurar o valor presente na data zero, ou seja, no começo da operação, destes fluxos de pagamento, porque está negociando com o banco a liquidação imediata de toda a sua dívida. E aí considere uma taxa de juros compostos nessa antecipação de 3% ao mês. Eu vou desenhar um fluxo de caixa para que se entenda o que está acontecendo. Então a ideia básica é a seguinte:
Aqui eu tenho a data focal 0. O que nós sabemos é, em 2 meses, esta pessoa vai ter que pagar 15 mil. Em 5 meses, ela vai ter que pagar mais 40 mil. No 6º mês, ela vai pagar 50 mil. E no 8º mês, ela vai pagar 70 mil. A taxa de juros apurada nesta operação é de 3% ao mês, que eu posso usar 0,03. Mas qual que é a ideia? É quitar tudo isso hoje. Ou seja, aqui esta pessoa deseja pagar um valor presente. E a pergunta é, quanto vale este valor presente? A ideia aqui envolve a atualização de 4 valores monetários de uma vez. Então eu posso fazer tudo isso simultaneamente. Ou seja, o meu valor presente vai ser obtido a partir da atualização desses 15 mil reais, que eu posso escrever como 15 mil, dividido por 1 mais a taxa é 0,03. Quando eu somo 1, é 1,03 elevado a 2. Então, esta parcela é a atualização dos 15 mil. Vou somar com a atualização dos 40 mil, que vai ficar 40 mil, dividido por 1,03, porque é 1 mais a taxa, elevado a 5, porque eu atualizei em 5 meses. Mas isso também vai contar com a atualização dos 50 mil, que vai ficar 50 mil, dividido por 1,03, elevado a 6. E isso, por fim, também será acrescido da atualização dos 70 mil, que é 70 mil, dividido por 1,03, elevado a 8. Então, o meu valor presente será a soma dessas 4 atualizações, já que eu estou trazendo tudo para a data focal 0. Agora veja, 15 mil dividido por 1,03 ao quadrado, isso é R$ 14.138,94. Agora, quando eu faço 40 mil dividido por 1,03 elevado a 5, isto é R$ 34.504,35. Agora, quando eu pego 50 mil e divido por 1,03 elevado a 6, isso dá 41.874,21. E por fim, quando eu pego 70 mil e divido por 1,03 elevado a 8, isso dá R$ 55.258,65. Então, o meu valor presente vai ser a soma desses 4 valores, o que dá R$ 145.776,15. Esse, então, seria o valor presente desta operação, valor presente considerado na data focal 0. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui e te aguardo no próximo vídeo. Um abraço!